colocar aqui a arte. Paulo do Vale, liga pra nós aí, escreve, fala e comenta. E pode ler tudo, Paulo do Vale. Vale mais que a liderança, majestoso na Neoquímica Arena. 15 jogos, 10 vitórias do Corinthians, 5 empates, nenhuma vitória do São Paulo. Nossa. 28 gols marcados pelo Timão, que vareio, 12 gols marcados pelo São Paulo. Já do outro lado, o Corinthians perdeu todos os clássicos em 2022, inclusive 2 para o São Paulo, né? Perdeu em casa para o Santos no Paulistão, perdeu 2 para o São Paulo no Campeonato Paulista, inclusive na semifinal, e 2 para a equipe do Palmeiras. 3 gols marcados, 10 gols sofridos. Ô Mauro Galvão, o que representa essa força da Neoquímica Arena contra o São Paulo e o que também pode ser de ruim pro Vitor Pereira, pro VP, que também não ganhou clássico e nessa situação também aí ele não ganhou clássico no Corinthians ainda. O que você pensa, Mauro Galvão? Isso demonstra bem, né, a força, né, que o Corinthians tem jogando em casa, né, Neoquímica Arena. É um time que cresce muito, né, com o apoio da torcida. É uma equipe que está melhorando, né? O Vitor Pereira está conseguindo dar um padrão para essa equipe, está fazendo bastante mudanças e está conseguindo achar assim, uma forma de jogar. Então, eu acho que isso é importante. O São Paulo é uma equipe que tem dificuldades quando não joga no Morumbi, é uma equipe que se sente bastante e tem feito assim, os seus melhores resultados sempre no Morumbi. Agora a gente sabe como que é um clássico, né? Tudo pode acontecer. Agora é claro que nesse momento eu acho que existe aí uma tendência que o Corinthians, né, leva uma certa vantagem. Ô Veloso, o que você pensa em relação ao que está acontecendo do Corinthians por 15 jogos? Né? É um tabu assim impressionante. Os números de gols também. Qual que é a visão que você tem? Que um tabu não é o time que está jogando domingo. O tabu é do clube contra outro clube. É o São Paulo contra o Corinthians contra o São Paulo. Mas, por outro lado, também isso a gente sabe que vale um pouco, mas aonde que o São Paulo pode tirar proveito da estabilidade, talvez, de um time que precisa jogar com o time titular, do torcedor corintiano não, porque não tem vaia. Que vai ser 90 minutos a fiel partindo para cima. Aonde o São Paulo pode tentar quebrar esse tabu no seu ponto de vista? Eu vejo muita dificuldade para o São Paulo quebrar esse tabu pela forma como o time joga, né? Pela disposição dos atletas que o Rogério tem. Por exemplo, o São Paulo, jogando fora de casa contra o Corinthians, que tem todo esse retrospecto favorável aí, é um time que normalmente será pressionado. Torcida única, mais de 40 mil torcedores no estádio, empurrando o time do Corinthians. Não tem mais ingresso. Corinthians, líder da competição. Então, é um jogo que o São Paulo naturalmente vai ser pressionado. Por outro lado, o São Paulo não tem jogador com característica de velocidade para aproveitar esse espaço que normalmente sobra quando recupera. Mas o Calheri é bom, hein, Veloso? É bom, eu gosto muito dele. Nossa, mãe do céu. Vi a final lá, apesar da derrota do São Paulo, vitória do Palmeiras 4-0, mas me impressionou muito a disposição, a forma do Calheri brigar sozinho lá na frente. Sozinho lá na frente, foi impressionante. E de lá para cá, realmente, começou a fazer gols, está numa fase incrível também. Agora, eu acho que essa é a grande dificuldade do São Paulo para o confronto do final de semana. São Paulo é um time que gosta de ter a bola, mas quando recupera essa bola não tem a velocidade para agredir rapidamente o adversário. E seria uma característica importante num jogo como esse. Marquinhos. Que não tem. Mas já foi, né? Esse aí já não dá para contar mais. Então o São Paulo sofre muito com isso e para mim vai sofrer por essa característica no domingo também. Eu vejo o Corinthians como favorito nesse clássico aí do domingo. Aí a pergunta é para você, Vitor. Naquilo que a gente tem o entendimento do Corinthians, né, ele... Pode ser até que ele coloque o Roger Guedes. Eu acho que não. Eu acho que sim. Porque ele tem muito isso, né? De não colocar o cara, colocar o cara. Num jogo como esse, que é da liderança do campeonato. Se o São Paulo ganhar, é líder com 14. Sim. Se o Corinthians ganhar, vai para 16. Então, o jogo que vale muito. Você acha que ele entra com Mantuan e William? Ou ele entra com Roger Guedes e William? Ou ele entra com Mantuan, William e Roger Guedes? Ou ele entra numa formação que eu ainda tenho dúvidas em relação ao que ele vai fazer? Renato Augusto, aí você tem Juliano, você tem Duqueiroz, que está jogando muita bola. Esse moleque é craque de bola, sempre falei isso. E pouca gente acreditava nesse menino. Esse menino veio, a primeira entrevista que ele foi aqui no Baita Amigos. Um moleque bom de bola, que ele abdica de muitas vezes ir para frente, porque ele não é o primeiro volante, ele é um segundo volante, mas está
fazendo uma função que está aprendendo. O que você pensa que vai acontecer? O Rafael Ramos talvez jogue, porque acho que o Fagner não está com condições. Maicon, que jogou muito mal o último jogo. O que pensar de tudo isso? Bom, Neto, pelo estilo Vitor Pereira até agora, Gil, que não jogou contra o Boca Juniors, Renato Augusto, que não jogou contra a Boca Juniors, Mantuan, que não jogou contra a Boca Juniors, serão titular. Não tenho muita dúvida disso. Roger Guedes, que nem entrou, também jogará. Eu acho que no lugar do William. Ou no lugar do William ou no lugar do Jô, Roger Guedes começa o jogo. Eu vou ficar muito surpreso se não acontecer pelo jeito que ele tem tratado os campeonatos. O William é duro, hein, meu? É que o William não tem feito 2 jogos seguidos e fez 2 jogos seguidos contra o Boca. Então, assim, pelo jeito... A gente não entendia muito isso, mas a gente tá entendendo. Pelo jeito dele administrar. Tá certo. E eu escalaria o William até porque o jogo foi terça, domingo e quinta-feira contra o West Red. Dá pra ganhar assim o William. Lógico. Mas, assim, eu tô tentando... Você acha que o Jô não joga? O jogo, como ele jogou contra o Boca, foi só terça-feira o jogo, e eu acho que o jogo contra o São Paulo é mais importante do que o jogo do Always Red. Eu acho que o Jô joga. Se tiver condição, o Jô joga. Always Red, eu tô fora da Libertadores. Eu acho que o Jô joga, Neto, porque eu acho que o William não joga, ele vai jogar com o Roger. Mantuan vai jogar, era titular, não jogou o último jogo. Minha dúvida, e não é só minha, é médica, é o Fagner. O Fagner jogando, aí ele ganha a opção lateral esquerda. O Fábio Santos até agora é titular do Corinthians, pra mim foi o melhor em campo depois do Cássio contra o Boca Juniors, mas só joga Libertadores. Então, como ele vai jogar quinta-feira contra o West Red, eu acho que o Fábio Santos não joga. Agora, sem Fagner, e aí ele vai ter que avaliar como que tá a cabeça do Rafael Ramos. Não, tem que botar o moleque pra jogar. Então, mas se vai jogar ele, se vai jogar Bruno Melo. Agora, eu acho que o Corinthians é muito... Bruno Melo não. Não, eu tô fazendo o que eu gostaria, tô imaginando o que ele vai fazer. Não, Bruno Melo, você tem que melhorar muito, você não sabe nem fazer o posicionamento de cobertura, velho. Eu acho possível ele repetir, não acho que vai fazer, mas eu acho possível ele fazer uma escalação que ele consiga jogar com 3 zagueiros ou com 2, sem fazer alteração no campo. Então, se o Fábio Santos fosse jogar, o Bruno Melo, ele é lateral e é quarto zagueiro, então ele pode mudar o esquema sem fazer alteração, é um jeito que ele costuma fazer. E eu tenho pra mim que o Corinthians é muito favorito nesse jogo, porque eu não sofro de, como fala, bronca seletiva, e falo isso quando jogo no Morumbi e falo isso quando jogo em Itaquera. É uma aberração torcida única, e desde que inventaram isso, não é clássico. Você joga contra São Paulo, é que jogar Corinthians Esporte, só tem corintiano no esporte, não tem 2 torcidas. E assim, é o clássico que tem feito mais diferença no fator casa. Como se o jogo tivesse sido quinta contra o Boca, com menos descanso, foi só terça, 40 mil pessoas, faz uma diferença enorme. O Canhão não, né? Eu discordo dele nesse ponto aí. E o São Paulo, o Rogério Ceni foi muito mal na final contra o Palmeiras ao repetir no Allianz o time do Morumbi. Foi muito mal quando jogou contra o Flamengo fora. Eu não sei se ele aprendeu com os 2 casos. Se ele jogar em Itaquera, que nem jogar no Morumbi, faceirinho pra frente, aí vai ser uma teta. Faceirinho? Que é isso? Vamos pra frente, como se fosse jogar em casa contra o Everton. O Rogério Ceni fez um jogo muito bom. O São Paulo no Morumbi tá jogando muita bola. Só que ele foi repetir no Allianz a mesma estratégia, foi uma tragédia. Ele repetiu Então, assim, se ele for pra Itaquera jogar aberto como ele jogou no Maracanã, com 40 mil pessoas, eu acho que o Corinthians é favorito nesse jogo e vale a liderança até porque o Galo, que é o vice-líder, já jogou na rodada. Então quem ganhou vai. 1-1. Vamos lá, única, acho que faz toda a diferença hoje para as equipes que jogam como visitante em clássicos, né? Tanto que o São Paulo tá aí a 15 jogos sem ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, mas o São Paulo, se vence esse jogo, vira candidato na hora ao título, de fato, do Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que a situação é muito adversa, não só pelo retrospecto do São Paulo contra o Corinthians, e também do retrospecto do São Paulo fora de casa, de modo geral, na temporada de 2022. Não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, só para o nosso amigo ter uma ideia. E também, com relação à escalação, eu acho que o Ceni tem um problema com relação ao primeiro volante. Porque hoje ele tem 4 jogadores à disposição, um machucado, que é o Andrés Colorado, e o resto em viés de baixa, né? Não que seja legal ele estar machucado, mas não joga nada esse cara. Quem foi a cigana que falou que esse cara é jogador de futebol, velho? Quando ele tava começando a ganhar alguma chance ali, ele machucou, né? Esse cara não joga nada, esse cara que contrataram ele, isso aí tem gato no telhado. E o outro é o Gabriel Neves, que esse também aí é aquele fazia Tiquititas, ele é ator que imitia o Roberto Leal, o bigodinho, e ele fazia aquele Tiquititas lá. Aí tem o Pablo Maia. Esse é bom. Mas que também não sei o que aconteceu, que sumiu um pouco o futebol, perdeu um pouco o espaço. E o Luan que tá fora de forma. Às vezes fica a perna, né? Então. Será que ele pode improvisar o Nestor no setor? Pode ser, mas o Nestor é muito importante, isso ficou muito claro contra o Jorge Wilstermann. Ofensivamente, o Nestor é muito importante, pisando na grande área, tanto que ele marcou 2 gols ontem. Craque de bola.
Eu acho que o Rogério vai ter que quebrar a cabeça para achar esse primeiro volante. Pode, de fato, ser o Rodrigo Nestor. E aí, Mas você viu que a entrevista dele, ele falando do Renato Augusto, da importância do Renato Augusto, ele tá fazendo o time em cima do Renato Augusto. Isso. Ele conhece esse Corinthians, ele tem uma ideia. 2 jogos contra o Vitor Pereira. O Ceni fez o 100º gol no Corinthians. E venceu os 2 jogos contra o Vitor Pereira. Verdade. Parabéns, Rogério Ceni. E eu fico com a pulga atrás da orelha por conta da escalação de ontem, porque ele foi com os 2 titulares, né, dos lados, tanto o Rafinha quanto o Wellington. Perguntei para ele na coletiva se ele tinha alguma ideia com relação ao domingo, ele disse que não. Eu não descarto a possibilidade do Rogério entrar com 3 zagueiros, e aí o Igor Vinícius jogando como ala direita do São Paulo. Tem aquele dentão grandão? Isso, os dentes bonitos. Pô, o cara que fez a pergunta com ele dos dentes, o cara tomou um prejuízo, o dentista, velho, que as lentes dele é triplicada. Você viu o tamanho da chapada dele? É grande, igual do Jonathan, que ganhou dinheiro no Corinthians. Tá aqui, ó. São Paulo, apesar de ter jogado 48 horas após o Corinthians, na vitória de 3-0 pela Sul-Americana contra o Jorge Wilstermann, o cansaço não deve ser assim algo que atrapalhe o clássico do final de semana. Afinal de contas, Rogério Ceni pôde poupar 8 titulares, entre eles Caleri, Igor Gomes, Pablo Maia, Alisson, Arboleda, Léo, Diego Souza, e também não teve o André Anderson, que não estava inscrito nesta primeira fase da Sul-Americana. O time fez o suficiente num chamado amistoso de luxo para vencer o Wilstermann, garantir sua classificação e manter 11 partidas seguidas com vitória aqui no estádio do Morumbi. Domingo será líder isolado do Brasileiro. Se houver empate, o Corinthians mantém a liderança. E Palmeiras, claro, tenta se aproximar. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.